Oi, prof. Então, eu vou filmar por aqui porque eu tentei usar o Loom diversas vezes e eu não consegui. Mas eu acho que desse jeito tá bom também. O meu assunto e o da Isa é o abandono parental e eu vou estar explicando aqui por slide e no final eu vou passar um videozinho bem explicativo e bem legal. O que é? Num conceito mais bonito, a gente tem esse do slide, mas um conceito meu é quando, depois de uma relação sexual em que a mulher engravida, um dos dois, ou a mãe ou o pai, não assume o filho, mas eu vou falar sobre o pai em si, porque eu acho que a partir do momento que o pai não quer assumir o filho, ele abandona ele, é como se ele estivesse fazendo um aborto. Então, já que o homem, o pai, o masculino da relação, tem a opção de abandonar o seu filho, a mulher deveria ter a opção de fazer o aborto também, né? Porque é como se fosse um aborto masculino. Essa é a minha opinião, que pode ser muito criticada, como não, mas um conceito mais correto é esse que tá aí, que é o abandono afetivo dos filhos ocorre quando os pais da criança não cumprem o dever previsto na Constituição de garantir com absoluta prioridade o direito ao respeito, convivência familiar e cuidado. Mas o que diz a Constituição? O que diz as leis? A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou uma lei criando uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, se aprovada e foi, vai obrigar a reparação de danos morais aos pais que deixarem de prestar assistência afetiva aos seus filhos por meio da convivência ou visita periódica, confirmando o atual entendimento jurisprudencial. Então, a lei ela obriga aos pais que não prestarem assistência aos filhos começarem a prestar ou justificarem de alguma forma se não puderem prestar uma assistência pessoalmente, que prestem em relação à pensão, em relação a outras coisas. Agora, se você não faz essa obrigação, se você não presta a assistência, o Congresso Nacional pode e deve indenizar e, se possível, ser condenado ao cumprimento de 1 a 6 meses de detenção pelo abandono afetivo dos filhos. Essa é a consequência que tem. Aqui eu trouxe uma informação que há 5,5 milhões de crianças no país sem o nome do pai em seus registros de identidade. Então, esse número é só das crianças que já nasceram sem o pai. Sem contar as crianças que o casal acabou tendo um divórcio, o pai preferiu sair da vida da criança e muito mais. Esse é só do nascimento mesmo. Então pensa quantas crianças, adolescentes, adultos não devem ter a presença do pai hoje em dia. Aqui eu trouxe algumas estatísticas. A cada ano, cerca de 500 mil crianças recebem a certidão de nascimento sem o nome do pai. Nos Estados Unidos, cerca de 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. Estima-se que mais de 20 milhões de crianças no mundo sofram esse tipo de violência. Aqui eu trouxe um índice de abandono parental em alguns estados do Brasil. Temos Rio de Janeiro como primeiro lugar, com 677.676 crianças sem filiação completa. São Paulo em segundo lugar, com 663.375 crianças com pai desconhecido. E o estado com menos abandono parental do Brasil é a Roraima, com 19.203 crianças que só tem o nome da mãe no registro do nascimento. Aqui eu trouxe algumas possíveis soluções que, resumindo tudo, apenas o diálogo com o masculino, com o pai da criança, seria realmente capaz de trazer uma solução concreta para isso. As medidas judiciais e as indenizações só vão amenizar os danos, mas não vão acabar com isso, porque até se
os problemas parassem por causa das leis, a gente não teria mais nenhum problema. E aí é uma explicação muito grande, mas resumindo esses parágrafos, o que quer dizer é que o processo judicial e a indenização não serão capazes de resolver um possível abandono afetivo. A solução mais adequada sempre será o diálogo facilitado, abaixo da guarda e das armas, com um objetivo maior que é a proteção do bem-estar dos filhos, que é o que está no último parágrafo. Agora, eu vou passar um vídeo aqui muito bom, que tem uns 3 minutinhos. Você provavelmente sabe de alguém que não conhece o próprio pai, ou que cresceu sem contato algum com ele, ou de mães que precisam brigar a vida inteira na justiça para exigir que o pai de seus filhos faça a sua parte. Nesse Dia dos Pais, nada mais justo do que lembrar desses homens tão presentes na sociedade e tão ausentes na família. Vamos falar sobre abandono paterno, o aborto mais legalizado do Brasil. Ele traz consequências para o inconsciente dessa criança, cria traumas e inúmeros danos psicológicos. O problema é a sensação de abandono, o sentimento de rejeição gerado pelo descaso do pai. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o reconhecimento da paternidade na certidão de nascimento. Só nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, são mais de 1.200.000 crianças. Por conta disso, existe a lei que obriga um pai ausente a pagar uma pensão alimentícia para o filho. Mas só isso é o suficiente. Muitos homens se orgulham por pagar a pensão alimentícia, mas acreditam que isso seja o suficiente para cumprir todas as suas funções como pai. Mas qualquer criança exige muito mais de atenção e de cuidados do que só uma porcentagem de salário. Isso quando o pai não omite parte da sua renda para não ter que dar mais dinheiro para sua ex-mulher. E foi entendendo que o abandono afetivo dos filhos implica em danos morais, afetando o desenvolvimento da personalidade do ser humano, que a 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um homem a pagar quase R$50 mil de indenização a um filho de uma relação extraconjugal por abandono afetivo. Fica a dica aí, hein? A normatização do abandono paterno acontece também por vivermos numa sociedade patriarcal e machista. Quando se trata do que motivou o pai a abandonar os filhos, a gente já naturalizou frases do tipo: eu não consegui dar conta. Eu era imaturo na época, eu não sabia o que estava fazendo. Eu tinha toda uma carreira promissora pela frente, uma criança ia atrapalhar tudo. Agora, você já parou para pensar em todos os julgamentos que uma mulher recebe cada vez que não está cumprindo o seu papel de mãe? E se ela falasse essas frases? Será que seria tão aceitável como é com os homens? O cenário é grave e se torna ainda mais triste quando a gente percebe que quase não se fala sobre o assunto. Quantas campanhas você vê sendo realizadas? Quantas vezes isso é debatido com profundidade na televisão? O que está sendo feito para que esse quadro mude? Isso tudo reflete em muitos ambientes. Por exemplo, entre 2005 e 2015, o número de famílias compostas por mães solo subiu de 10,5 milhões para 11,6 milhões. A taxa de pobreza é maior entre famílias compostas por mulheres sem cônjuge e com filhos. A chance de ser mãe solo na periferia é 3,5 vezes maior do que no centro expandido da cidade de São Paulo. E já que a gente já está aqui desconstruindo algumas coisas, não se fala mais mãe solteira. O certo agora é mãe solo, porque maternidade não tem nada a ver com o Estado Civil. Para reparar esses danos que foi criado o programa Pai Presente, coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça, que tem por objetivo estimular o reconhecimento de paternidade de pessoas sem esse registro. A declaração de paternidade pode ser feita pelo pai ou solicitada pela mãe e filho e ela é isenta de pagamentos. Mas para além das leis, a gente tem que se conscientizar e ficar de olho naquele amiguinho que abandonou o filho e se vangloria por não exercer a paternidade. Cobrar uma postura de fato paterna dos homens que se separaram das esposas, mas têm filhos. E mostrar para esses homens que ser pai vai muito além de ceder o sêmen para fecundar um homem. E é isso, eu acho que esse vídeo é um grande choque de realidade e mostra um pouco além do que a gente apresentou nos slides. Muito obrigada pela atenção.